Nosso bom dia a todos e todas, nesta manhã de domingo, em que aqui nos reunimos para o estudo de Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje, o nosso tema é sobre o capítulo de número 28, Coletânea de Preces Espíritas. Antes de iniciarmos, lembramos aos companheiros e companheiras que a Sociedade Espírita Allan Kardec, através da sua página no Facebook, vocês podem lá encontrar todos os trabalhos, as atividades oferecidas por esta casa. Procurem lá e tem as palestras, as doutrinárias, todas as atividades da casa. Vamos então ao nosso trabalho de hoje. Escolhemos do próprio capítulo 28 da Coletânea de Preces, a prece que Allan Kardec intitula Pelos Inimigos do Espiritismo, o item 50. E nos diz assim: bem-aventurados os famintos de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por amor da justiça, porque deles é o reino dos céus. Ditosos sereis, quando os homens vos carregarem de maldições, vos perseguirem e falsamente disserem contra vós toda espécie de mal por minha causa. Rejubilai-vos então, porque grande recompensa vos está reservada nos céus, pois assim perseguiram ele os profetas enviados antes de vós. Mateus. Não temais os que matam o corpo, mas que não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode perder alma e corpo no inferno. Mateus. Façamos a nossa prece, elevando o nosso pensamento a Deus, nosso Pai. E hoje, que vamos estudar esta coletânea espírita de preces, lembremos da prece que o nosso Mestre amado nos ensinou, a prece dominical, quando ele nos diz que louvemos a Deus, nosso Pai, que está nos céus. Saibamos nós outros louvar a Deus, nosso Pai, agradecendo, como sempre, a oportunidade da vida e das nossas vidas, este instrumento pedagógico tão valoroso que é a reencarnação. Saibamos igualmente glorificar a Deus em todas as suas obras na natureza, reconhecendo-nos parte desta obra. Obrigada, Senhor, pelas oportunidades que temos recebido. Obrigada pelas dores e pelas dificuldades que nem sempre conseguimos compreender, mas que também são elementos indispensáveis ao nosso crescimento espiritual. Que nestes momentos que aqui nos encontramos, Senhor, possamos elevar o pensamento a Ti, recebendo do mais alto as bênçãos dos Teus mensageiros. Que saibamos aprender nesta manhã com um companheiro que se dispôs a fazer este momento para que cresçamos rumo a Ti. E assim, com a permissão daqueles que coordenam este momento, iniciamos o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Que assim seja. Nós temos, então, hoje para trabalhar conosco, o senhor Arivelto Fialho, que é do Instituto Espírita Terceira Revelação Divina. É um companheiro incansável na divulgação desta doutrina que tanto nos consola. Com a palavra, o nosso companheiro. Posso abrir essa tela aqui para ficar inteira? Eu gosto dessa tela de divisão. Bom dia. Que bom estar aqui novamente, e de antemão já queremos agradecer a nossa irmã Solange pelo maravilhoso convite, e também a nossa querida irmã Ione, que nos faz presente no momento, mas que fez a sugestão à nossa irmã Solange quando procurava alguém para se dispor a vir colaborar com esse fantástico trabalho que é a divulgação da doutrina. Como houvéssemos prometido já há algum tempo, jamais recusaremos um convite
para estar às frentes de batalha, empunhando o estandarte do Cristo. Porque é compromisso nosso para essa existência e também de utilizar da palavra de modo correto, para sempre trazer um ensinamento, algo que contribua para a melhora de cada um de nós. O enunciado, teceremos comentários acerca do capítulo 28 de Evangelho segundo o Espiritismo, que, em nosso entender, é chave de ouro, porque é o último capítulo do Evangelho. E ali, os benfeitores da humanidade legam a nós uma quantidade de prece expressiva, e talvez pudessem ser até mais, se quisessem, mas a mim parece necessário, também insuficiente. Justificam eles, depois veremos o porquê, justamente por caridade, por amor e compreensão às nossas dificuldades. Para darmos a continuidade a essa nossa exposição e trabalharmos de maneira bem didática, até porque trazemos um pouco daquela mania de professor, que já atuamos certa feita, tentamos sempre estruturar de uma forma mais didática, então criamos aqui um roteiro em que trabalharemos ao longo do nosso tempo 6 pontos. Sendo o primeiro, falaremos do preâmbulo. Fizemos aqui uma pequena síntese do preâmbulo, que ocupam 2 páginas do capítulo. O capítulo total são 45 páginas, iniciando ali na 325 até a 370. As 2 primeiras é um preâmbulo que apresenta a proposta daquele capítulo, da intenção dos benfeitores, e os demais capítulos são as preces com os seus prefácios. Em seguida, falaremos sobre a influência e a eficácia da prece espírita. Depois, prece espírita e a evolução espiritual. Na sequência, o impacto e influência do capítulo 28 na doutrina espírita. Em seguida, a relevância do contexto, no contexto do mundo atual, a relevância da prece nesse mundo que hoje vivemos. E finalizamos ali com a Supplicatio Domini, do latim, né? A súplica dominical, ou como todos conhecemos, prece dominical. Então, vamos dar início ao trabalho, começando aqui pela síntese. Capturamos dessas 2 páginas que havíamos referido alguns pontos que destacamos. E isto nota-se desde as primeiras páginas do Evangelho, que a preocupação dos espíritos, e que eles cabia evidente, eles pontuam bem, que é justamente a importância do pensamento sobre a forma na prática da prece. O pensamento é tudo. Com o pensamento nós construímos o universo, somos co-criadores do universo. Jesus disse, deuses ao que sois. E somos co-criadores. Nós iniciamos no pensamento, trazemos para o nível do sentimento, então pulsamos como realidade. Os espíritos orientam que a essência da prece está no pensamento sincero e elevado, não na formulação da palavra, de palavras específicas. Então, a essência está no pensamento, eles voltam a reafirmar, e não em formulações, em palavras rebuscadas, sabe, aquela quase que prece de político fazendo discurso. Meia hora para não falar nada, ou às vezes uma palavra só. A coletânea de preces apresentada no capítulo é uma seleção feita a partir de ditados dos espíritos em diferentes circunstâncias, com o objetivo de auxiliar aquele que tem dificuldade em expressar seus pensamentos. Veja o que eu havia falado, por caridade. Eles manifestando essa preocupação conosco, porque nos conhecem profundamente e sabem que temos grandes deficiências. É comum ver, por exemplo, dos grupos de estudos espíritas, quando você convida um integrante a fazer uma prece, normalmente fica desconcertado, não consegue articular a palavra,
Às vezes até tem bons pensamentos, mas não consegue expressar. Então, ou não consegue formular, concatenar as ideias. E, portanto, os espíritos, por esse ato de caridade, legaram à humanidade esse conteúdo, essas várias preces para várias situações diferenciadas, como veremos em seguida. O texto também ressalta que a diversidade de formas não deve criar divisões entre os que creem em Deus, pois ele aceita todas as preces sinceras. Então, a prece, sendo sincera, não importa o que tu digas na prece ou qual o teu credo religioso, quais as tuas inclinações políticas, nada importa. Importa que a tua prece seja a expressão mais sincera do teu ser. O Espiritismo reconhece as boas preces de todos os cultos, desde que sejam genuínas. Como falei há pouco, não importa o culto. Não importa se a prece vem de um espírita, vem de um católico, vem de um evangélico, de um luterano, de um judeu, não importa se vem de um shintoísta. O importante é justamente que aquela prece seja genuína. Deus não nos olha pelos nossos costumes, pelas nossas culturas. Ele nos vê na essência. A qualidade principal da prece é ser clara, simples e concisa, evitando a superficialidade e buscando verdadeira reflexão. E aí eu lembro da prece do Zé. Quem não conhece a prece do Zé? Vamos modificar um pouquinho a história do Zé ali, tentar também simplificar bastante. Zé é uma pessoa sem muito estudo, semi-analfabeto, mas muito boa gente, com muitas relações e parentes que o adoravam, parentes distantes. E Zé cai mal no hospital, provavelmente já em vias de talvez ali alguns dias ou meses, fosse desencarnar. Visitado pelo capelão do hospital, lhe aconselha: faça algumas preces, ore a Deus. E Zé diz: mas, senhor, eu não sei rezar. No cair da noite, as luzes apagadas, Zé articula sua primeira prece: oi, Jesus, aqui é o Zé. Eu não sei rezar, mas se tu puder cuidar de mim, obrigado. E assim vários dias se estendem. Enquanto isso, parentes distantes vêm visitar o Zé. Até que, finalmente, o derradeiro dia chega. E Zé, naquele momento do desencarne, ele ergue o pensamento a Jesus e diz: ah, Jesus, me perdoa. Talvez se eu tivesse sabido rezar, pudesse ter me amparado. Ao que então ele ouve aquela voz suave: Zé, aqui é Jesus. Eu ouvi Deus de tua primeira prece. Estou contigo. E te favoreci permitindo que todos os teus parentes queridos te visitassem. Mas agora é hora de vir comigo, Zé. Prece simples, genuíno, claro. Paulo de Tarso, apóstolo gentios, finaliza ali o capítulo, em certo momento ele diz: a prece deve ser inteligível a fim de que nos possa falar ao Espírito. Para isso, não basta ser dita numa linguagem que aquele que ora compreenda. Há preces ditas em língua vulgar que não dizem nada ao pensamento, muito mais que se fossem proferidas em língua estrangeira, e que por isso mesmo não chegam ao coração. Então, deixamos de recitar mantras que de repente só nós conhecemos, porque quem já não teve interesse em estudar outras culturas e há determinados mantras, eu mesmo, ao longo da minha vida, estudei diversas culturas, é interessante, culturas milenares, mas só você entende. Lembra também a época do passado, quando as missas eram rezadas em latim e só os doutos, os cultos entendiam. E às vezes nada diziam, floreavam muito. Então, e também não adianta ir para o extremo oposto. A prece tem que ser simples.
e vamos apelar para uma prece vulgar, que nada vai dizer. Aí é preferível a prece do Zé. Permite-lhe um questionamento: como, quando e onde devemos orar? Talvez aqui alguns dos presentes tenham essa situação diária de quando saem para o trabalho, pegam um ônibus e precisam se deslocar de uma cidade a outra. 1 hora de viagem, dependendo do horário do trânsito. Eis um momento bom de orar, a ficar passando o celular, né? Aproveitamos aquele tempo. É um tempo, como se diria, morto, mas não, é um tempo que podemos tornar útil na busca do equilíbrio interior. Podemos também nos isolar, e nada de errado com isso, queremos orar sozinhos, isolados. Ou podemos parar diante do pôr do sol, ou então do nascer do sol, erguer as mãos para o céu e orar. Estamos orando alguma entidade, algum Deus? Não. Estamos absorvendo a energia manifesta por esse astro-rei, tão importante para todos nós. E estamos orando a Deus em gratidão. Ou podemos também fazer como fomos meio que doutrinados, que ensinados durante 1000 anos de Idade Média, a cravar os joelhos no chão, humilharmos-nos pedindo a clemência divina. A forma não importa, o que importa é o pensamento, é o sentimento. Havíamos comentado, então, que a coletânea de prece está organizada, bem estruturada por Kardec, e aqui em 5 categorias que vamos encontrar. A primeira são preces gerais, e nessas preces gerais encontraremos ali a oração dominical, o nosso Pai Nosso. Também há preces para reuniões espíritas e há preces para os médiuns. Reuniões espíritas, uma reunião como essa, nós iniciamos com uma prece maravilhosa, justamente, né? Supplicat Domini, Pai Nosso, prece ensinada por Jesus. Quando iniciamos um grupo mediúnico, um trabalho num estudo mediúnico, rogamos o auxílio dos benfeitores. E também, quando o médium está um pouco instável, desestabilizado, por alguma perturbação, porque é ele que será ali o meio de comunicação com os espíritos, ele pode utilizar também da prece para os médiuns, onde ele faz uma rogativa aos benfeitores que o amparem, que o mantenham estabilizados e focados no trabalho. As demais eu apenas pontuei ali diretamente, que são preces por aquele mesmo que ora, por nós mesmos. É bom fazer preces por os outros, mas muito recomendado que fazemos por nós mesmos. Afinal, somos o agente principal de nossa história e precisamos da assistência constante. Quanto mais nos elevamos, não apenas dentro do estudo da doutrina, mas em qualquer posição, mais somos assediados. Então, é importante que façamos preces por nós mesmos. A prece pelos vivos, e aqui, claro que estamos vivos, mas também, de uma forma genérica, toda a humanidade, mesmo a não encarnada, apesar de que vamos ver em seguida que existe a prece pelos mortos, que também estão vivos, como dissemos, mortos somente na carne. Em seguida, por fim, ali as preces especiais pelos enfermos e pelos obsidiados. Quanto se faz necessária a prece pelos enfermos? Tive a oportunidade de, nos 2 últimos meses de minha mãezinha, no hospital, antes de seu passamento, estar com ela ali, praticamente que diariamente, e via nos corredores a quantidade de enfermos necessitados por uma prece. Então, muitas vezes só teremos a consciência desta importância quando adentramos um hospital, uma casa de saúde, e ali visitamos cotidianamente, conseguimos ver o quão se faz necessário. E os obsediados nem se fala. Fazemos parte de um grupo de estudo aos domingos do Hospital Espírita de Porto Alegre, um grupo mediúnico, e vemos ali na prática o quão se faz necessário a prece pelos obsediados. Não apenas encarnados obsediados, mas espíritos mesmos, que podem ser obsediados, obsessão de espírito para espírito, ou espírito para encarnado, e também
a obsessão de encarnados para espíritos. Bom, a influência das preces espíritas. Aqui eu pontuei da seguinte forma: a importância na prece da influência espiritual. A prece é essencial para estabelecer conexões espirituais e influenciar positivamente o ambiente. Então, a psicosfera do ambiente melhora quando começamos a praticar a prece, quando sistematizamos essa prece diariamente. A atuação da prece na transformação interior. Então, nós mudamos. Quando nos habituamos à prática da prece, gradualmente, paulativamente, nós vamos modificando. Muitas vezes nós não percebemos, mas os outros percebem. Perdemos alguns amigos, entre aspas, e ganhamos muitos bons amigos, que nos surpreende muitas vezes, convites novos aparecem, literalmente a vida se abre, se amplia, porque estamos, então, transformados interiormente. Benefícios da prece para o mundo espiritual. A prece é uma forma de auxílio e conforto para os espíritos, promovendo a harmonia no mundo espiritual. Como eles precisam de preces. Segundo Emmanuel, que dizia Chico, há cerca de 20 bilhões de espíritos circundando o planeta Terra. E nós somos os felizados que passamos no vestibular da encarnação. Somos 8 bilhões e 19 milhões de habitantes no mundo. Há cerca de 20 esperando esta vaga. Nós ganhamos. Temos que aproveitá-la. A eficácia das preces espíritas. Primeira delas, resultados perceptíveis das preces. As preces manifestam resultados perceptíveis, influenciando diretamente a realidade espiritual e material. Como eu disse, muitas vezes não percebemos essa modificação do ambiente. Mas lembro, certa feita, que quando morava em São Leopoldo, eu tinha ali uma livraria espírita bem perto da Praça dos Brinquedos, que conhece o centro, e bem naquela esquina, e todas as manhãs antes de abrir a livraria, por meia hora, mais ou menos 40 minutos, como eu morava perto, ficava na praça em prece profunda. E lembro que uma vez uma das moradoras do prédio sobre a loja comentou comigo: nossa, quando tu começasse a fazer prece, sentada ali, rezando, como melhorou o ambiente aqui, aquela gurizada que se reunia, fumando e fazendo baderna, pararam de fazer isso. A influência da prece. A conexão entre a prece e as energias espirituais. A prece estabelece uma conexão direta com as energias espirituais, gerando impactos positivos na vida das pessoas. Percebeu que eu coloquei ali uma figurinha, justamente, né, com um corpo ali, uma pessoa emanando uma energia. É o que acontece conosco. Nós não vemos, mas aqueles que têm a mediunidade da visão conseguem perceber esta emanação fluídica em torno de nós. Chamamos de psicosfera. Ana Jaci Guimarães chamava de nosso cartão de visita. Lembro que uma vez assisti uma palestra dela e ela dizia isso. Esse cartão de visita ele chega antes de nós, porque manifestamos o pensamento de ir a determinado lugar e algumas pessoas mais sensíveis já pressentem a nossa vinda. E dizem: acabei de pensar em você, você apareceu. Então, o nosso cartão de visita. E se quando pressentem sente uma sensação boa, significa que nossa emanação psicosférica, nossa emanação psíquica é agradável, é leve, é suave. A importância da constância da prece. A constância na prática das preces fortalece a conexão espiritual e potencializa a sua eficácia. Vocês sabiam que os judeus fazem prece 3 vezes ao dia, pela manhã, pela tarde e pela noite. E mais no Oriente, lá, tentando lembrar agora, fazem 5 vezes ao dia. As primeiras horas da manhã, 4, 5 horas da manhã, depois por volta do meio-dia, depois à tarde, depois novamente ao final da tarde e depois à noite. Não importa o que eles estejam fazendo, eles param
completamente em atividade, as empresas param, tudo para, estendem o seu tapete no chão, fazem suas preces. A constância da prece. Isso é importante, que promove as modificações que verdadeiramente desejamos, não apenas para nós, mas para o mundo todo. Preces espíritas e a evolução espiritual. A prece como um instrumento de elevação espiritual. As preces, quando praticadas diligentemente, promovem gradualmente a elevação e o progresso interior. Já dissemos isso ali no interior. Então, temos que ser rigorosos com o nosso hábito de prece. Ah, mas eu estou cansado, quero dormir. Quem sabe eu deixo a prece para amanhã. Que durmamos fazendo prece, mas durmamos, mas façamos a nossa prece, sejamos diligentes com ela, porque com isso nós adestraremos o corpo a suportar aquele momento de sono, do cansaço, e conseguimos prolongar um pouco mais a nossa resistência e vamos fazer a prece. A relação entre preces e a lei de causa e efeito. Não há efeito sem causa. As preces estão interligadas com a lei de causa e efeito, influenciando os destinos e as experiências espirituais. A única fatalidade que existe, se assim podemos dizer, é que todos morreremos ou deixaremos esta veste carnal, um dia mais adequado, mas talvez o programado, ou como a grande maioria das pessoas, muitas vezes até por maus hábitos, antecipamos esse momento. Talvez em dias, em meses ou até em anos, justamente por escolhas nossas, por hábitos não muito saudáveis, não muito salutares. Mas é importante entendermos justamente que este hábito, este processo de educação gera efeitos. Como Kardec já dizia, não há efeito sem causa. E um efeito inteligente parte de uma causa inteligente. O efeito nocivo parte de uma causa nociva. O impacto das preces na construção do bem. As preces exercem impacto na construção do bem, colaborando para a edificação de um mundo mais harmonioso e justo. Como falei, não somos o único ser neste planeta. Há outros como nós, e aqueles que nem mesmo prece fazem, e que necessitam também de um amparo. Assim como havíamos falado na questão da psicosfera, o que emanamos de pensamento, de sentimento, não fica apenas no torno de nós, mas se distribui pelo mundo. E muitas vezes reclamamos da poluição do mundo, das dificuldades, da desorganização, mas isso é nada mais do que o efeito da causa, que tem como causa a quantidade de pensamentos distônicos gerados pelas pessoas, a instabilidade emocional e espiritual de todos que aqui estão conosco. Ainda com o agravante ainda que sofremos influência dos planos espirituais mais inferiores, mas também sofremos dos planos superiores. Que bom. Então, podemos equilibrar, claro, vai depender das escolhas que façamos. Impactos e influência do capítulo 28, ou seja, o capítulo das preces espíritas na doutrina espírita. Então, coloquei ali algumas figurinhas de um pintor já bastante conhecido aí, que fez várias ilustrações de algumas obras espíritas, como Nosso Lar e outras tantas, e aqui mais referido à questão de uma reunião mediúnica. Aqueles que fazem parte de estudos entenderão bem isso, os que não fazem parte de estudos mediúnicos ainda, ou pretendem um dia integrado aqui à casa espírita, participando de estudos, a se integrarem nesses grupos, que obviamente não basta entrar e dizer eu quero fazer parte de um grupo mediúnico, tem que se estudar bastante primeiro, que são lá 3, 4 anos, até possivelmente ser convidado às primeiras participações num grupo, ser avaliado e ali aprofundar mais os estudos. Mas a primeira contribuição é o aprimoramento mediúnico. A faculdade mediúnica se eleva gradualmente
ampliando a abrangência e recepção de espíritos de diferentes padrões vibratórios. Então, aqueles que frequentam esses grupos já sabem que quanto mais estamos focados, mais estabilizados, justamente em função do efeito da prece, mas o nosso espectro de captação espiritual se amplia. E os benfeitores nos utilizam, então, para sermos instrumentos de espíritos, às vezes de extrema dificuldade, que não conseguiriam se comunicar através de um médium mais comum, não tão estável assim, também de espíritos mais nobres. Espíritos mais nobres certamente se utilizarão de trabalhadores que estão mais afiados com eles, mais estáveis emocionalmente e espiritualmente. A ética e a responsabilidade mediúnica. Então, veja que quando a posição é importante, os médiuns devem evitar comportamentos que possam prejudicar sua capacidade mediúnica. O trabalho mediúnico deve ser exercido como um exemplo de caridade e responsabilidade, sem interesses materiais envolvidos. A mediunidade é um sacerdócio. Deve ser levado muito a sério. Até porque, para alguns, foi escolha. Para outros, uma aprovação também solicitada um pouco, e talvez até quase como modo de expiação. Lembra aqui da Dona Ivone Pereira, uma grande trabalhadora fora da Federação Espírita Brasileira, autora de Suicidas e várias outras obras importantíssimas. Ela contando em sua trilogia, em que vidas passadas dela, ela narra justamente o que levou, né? Ou seja, o efeito que levou àquela existência dela como Dona Ivone Pereira, justamente ser uma médium das mais completas. Tipo Chico Xavier, mas também de extrema profundidade, porque ela se dedicou a obras de grande quilate dentro da área da mediunidade, e que esta mediunidade dela, esta destinação como trabalhadora espírita, que fora convidada pela Federação para fazer alguns artigos, e depois retirou essas obras maravilhosas, sendo que lá o Suicidas ficou 20 anos numa gaveta, até o mundo estar preparado para receber aquela obra com aquela profundidade. Então, veja os cuidados que Dona Ivone Pereira tinha que ter com aquela mediunidade dela. E ela não podia mais errar, porque nas 3 existências anteriores, ela houvera errado profundamente, ao ponto de ter tirado a própria vida. Então, ela veio com esta missão da mediunidade. E soube trabalhar. Claro que quando lemos a biografia dela, vemos que não foi fácil. Foi um desafio diário, ao ponto de que ela diz, ela que sentia verdadeiras torturas, vontades de se auto-aniquilar, quando se aproximou aquela idade em que ela fizera isso em outras existências, mas aí sim, trazendo aquela alusão à figura de cravar os joelhos no chão, era o que ela fazia, e orava profundamente pedindo assistência espiritual, para não falhar na missão dela. A relação com os planos espirituais. O hábito de preces e sua prática diária mantém o médium protegido em constante sintonia com o plano espiritual superior, podendo a qualquer momento ser solicitado ao socorro nos planos inferiores. Então vejam que o médium trabalha o tempo inteiro. Claro que a gente descansa, mas como disse assim, uma maneira figurativa, quando pensamos que estamos lá dormindo e descansando, muitas vezes o plano espiritual superior vem nos solicitar um auxílio para que nós venhamos a compor um grupo de socorro nos planos inferiores. Então vejam o quanto é importante essa prece, porque ele tem que estar muito estável, muito bem calçado, para poder ir a regiões mais difíceis, mais preocupantes, mais tortuosas, como dizer assim, e poder não ser atingido até pelo nível de emoção que pode ser tomado diante das coisas que ele presenciará.
Auxílio aos necessitados, isso é importantíssimo. Amplia em muito a capacidade de auxílio aos necessitados, tanto desencarnados como encarnados, no falar, no ouvir, no passe. Então, mas não estou fazendo nada de benemerência nenhuma, não estou auxiliando o próximo. Você está ouvindo o próximo? Eu tenho paciência para ouvir, então você está fazendo. Fazer caridade, expressar o amor ao próximo, é muitas vezes simplesmente ficar em silêncio e ouvir. Às vezes, falar apenas o necessário, uma palavra amiga. Não conselho, porque conselho é um tanto estranho, essa questão de conselho, né? Como se você fosse tivesse o dom de saber e a solução para todas as coisas. Mas aquela palavra amiga, que auxilia apenas. E deixe que a pessoa tome as próprias decisões. Porque cada um norteia a sua própria vida com as escolhas. Cabe a nós outros, muitas vezes, direcionar caminhos, como a espiritualidade nos faz. Ela não nos impõe diretriz nenhuma de vida. Ela simplesmente nos apresenta. E como nós lá, outrora, no Entre Vidas, em nosso planejamento espiritual, encarnatório, nós havíamos já nos programado, então eles apenas nos lembram disso. Colocam diante de nós, olha, tu tens as alternativas aqui, tu te comprometeste com isso. Claro que se estamos mais sensíveis, nós imediatamente optamos pelo caminho por eles indicado, mesmo que não seja mais fácil, mesmo que não seja mais simples, porque vai exigir de nós, talvez, uma mudança de postura. Bom, impacto na visão da vida e da morte. A compreensão da transição espiritual. Nem todos compreendem esse fenômeno que a gente chama de morte, que é apenas uma transição. Saímos de um plano, de uma dimensão física para a dimensão espiritual, ou seja, retornamos à nossa dimensão de origem, à nossa pátria de origem. Isso fazemos muitas vezes, somos espíritos imortais. E vamos fazer ainda muitas vezes, então não nos abalemos com o término de uma existência. Dependendo do trabalho que estávamos executando, até daremos seguimento na próxima. Muitas vezes ficamos alarmados, mas recebi um diagnóstico, não tenho tanto tempo de vida quanto eu pensei. E o trabalho que estava fazendo, como ficará? E agora, quem levará adiante? Ora, se o trabalho é positivo, se é benéfico ao trem, os benfeitores darão um jeito. E com certeza, na próxima, tu volta. E dá sequência nele. Vai ficar até mais fácil, porque você já tem matizes em seu interior daquele trabalho que fora feito no passado. Então, a prece oferece esse senso de conexão com algo maior, de que a própria pessoa fornece um conforto, esperança e uma sensação de paz interior. Promove ainda uma reflexão sobre a própria existência. E isso é interessante, quando nos habituamos à prática da prece, nós começamos também a refletir sobre nossos atos, sobre a nossa existência. O que estou fazendo aqui? Por que estou aqui? Por que estamos aqui num domingo? Por que não estamos em casa? De repente, preparando as coisas para o churrasco do meio-dia? Fizemos escolhas. Pagamos o preço, é claro. Talvez alguns da família digam assim, mas já vai você de novo lá para aquele centro espírita? Sejamos amorosos quando respondemos a questões assim, porque nós já temos a compreensão de por que estamos aqui. E estes que questionam, talvez um dia, e por certo lhes acontecerá, chegarão também a esta compreensão. Visão sobre o sofrimento e a superação. Conduz à compreensão que sempre seremos amparados. E aí eu capturei lá do capítulo 6, no item 7, do Cristo Consolador. Quem não leu esse capítulo, leia, por favor. Porque eu diria assim, é um remédio que todos nós necessitamos no momento da necessidade. E lá no item 7, o Espírito da Verdade
Cristo, ele diz assim: sou o grande médico das almas, e venho trazer-vos o remédio que vos há de curar os fracos e sofredores. Meus filhos, os fracos e sofredores são meus filhos prediletos. Lembro certa feita quando tiveram uma grande necessidade, questões de abalo emocional muito profundo, que eu busquei o capítulo 6. E foi um afago, foi um conforto. Lembro que fui aos prantos, porque sentia que naquele instante a voz do Espírito de Verdade, do próprio Cristo, falando a mim. E principalmente quando li esta passagem ali, o início do item 7. Sou o grande médico das almas, e venho trazer-vos o remédio que vos há de curar. Os fracos e sofredores são meus filhos prediletos. Então vejo quanto é importante a prece, porque descobrimos o valor de mensagens deste quilate. Estamos amparados, sim, o tempo inteiro. Então, não digam, ainda que, pravejando que fui abandonado, Deus esqueceu de mim, Deus não olha para mim. Sim, Ele olha. Nós é que não olhamos para Ele. E raramente olhamos, e normalmente quando olhamos, às vezes, é quando necessitamos muito, mas muito mesmo, que bate o desespero. Aí lembramos de pedir amparo. O conceito de renovação espiritual. A prece diligente conduz o praticante à compreensão gradual e aceitação dos complexos mecanismos da vida e da morte, e com isso promove amadurecimento emocional, espiritual, verdadeira renovação e crescimento do ser. É um exercício. E por isso, justamente, se comentou aqui a prece diligente. Como qualquer exercício, se pagamos mensalmente uma academia, não deixemos para ir apenas uma vez na semana. Se pudermos, ir todos os dias, melhor. Porque é recomendável um pouquinho de exercício por dia, mas não pudermos pelo menos 3 vezes na semana. E aí sim vamos auferir o resultado que queremos, que é a saúde física. No caso aqui, estamos falando da saúde espiritual. Vislumbre da vida espiritual. Isso é bem interessante. É comum o praticante da prece, ao estabelecer a sintonia com os benfeitores, a manterem-se assim boa parte do tempo, terem pequenos vislumbres no quão reconfortante é estar em nosso plano existencial de origem, no plano espiritual. Então, é interessante, assim, já ouvi descrições desse tipo, aquela pessoa que pratica a prece diligentemente, com um sentimento verdadeiro, tem momentos que ela se sente flutuando. Aqueles momentos, por exemplo, que você se retira para uma prece, para uma oração, naquela imagem que mostramos a pessoa sozinha, sentada naquela imensidão, e ela sente-se alçada, elevada aos céus. Então ela tem aquele vislumbre da espiritualidade, aquela sensação de que se propague, se prolongue esse tempo indefinidamente. E até é interessante que ainda que saindo daquela condição, daquele local, ela consegue ficar quase que imperturbável o dia inteiro, ao ponto de que pode acontecer algo extremamente abalante e ela manter a tranquilidade. Talvez alguns olhem e digam assim, mas como você é frio, você não se influenciou por isso. Sim, claro, só que eu compreendo, é diferente. E compreendendo, eu consigo agir racionalmente. E eu consigo amparar muito mais do que se eu fizesse correndo, preocupado, não vai dar tempo, sabe? Se eu conseguir acalmar a mente, e eu acalmo a mente através da prece constante, diligente, diariamente, acalmo, mantenho essa sintonia, eu consigo encarar as maiores dificuldades sem problema algum. E consigo estar pronto. Sabe aquela pessoa que, a qualquer momento que você chega pedindo auxílio, ela olha para você sorrindo, disposta.
E você talvez se incomode até e pergunte, mas como você consegue ser assim, Solange? Como você consegue manter tanta paz espiritual? Eu preciso de ajuda correndo, e você é tão disposta, me ajudando. O que você faz de diferente? Cultivo bons hábitos. Só isso. Não me envolvo, não me deixo perturbar com o mundo. Faço parte do mundo, colaboro com o mundo, mas não absorvo. Influência na vida cotidiana. A primeira é a paz interior. Já falamos aqui de certa maneira, muitas pessoas encontram na prece um momento de tranquilidade e reflexão, o que pode contribuir para uma sensação de paz interior no dia a dia. Então, já havíamos comentado ali, apenas para aqui para fortalecer essa questão da paz interior. Queres paz interior? Pratica a prece, mantente com pensamentos saudáveis, fale coisas positivas. Vibramos o tempo inteiro, somos energia vibrando, então vibra positivamente. Orientação e força. A prece pode ser uma forma de buscar orientação e força para lidar com desafios e tomar decisões importantes. Então, se estamos abalados, e pode acontecer, e acontece muitas vezes, nos vem uma notícia, primeiro buscamos na prece a sintonia que precisamos. Não saímos porta fora para resolver o problema. Até porque, em alguns casos, 10 minutos a mais, 10 a menos, não fará diferença alguma. Mas a prece que fizermos desses 10 minutos a menos, pode fazer. Porque pode ser aquela prece que surta o efeito que vai auxiliar. Então, não temos como afirmar que sim ou que não, mas na dúvida, mantenhamos um bom hábito, né? Que custa. Gratidão. Expressar gratidão por meio da prece pode ajudar as pessoas a reconhecer as bênçãos em suas vidas, promovendo um sentimento positivo e otimismo. Você agradeceu pelo dia de hoje, quando abriu os olhos? Todos aqui agradecemos. A primeira coisa que fizemos quando abrimos nossos olhos foi dizer: grato, Senhor, gratidão pela noite maravilhosa de descanso deste corpo físico que tão amorosamente me concedeu. E grato por esse dia com coisas desconhecidas que sei lá que será. Mas, possivelmente, novos aprendizados terei, crescerei com isso. Então, aprendamos a expressar nossa gratidão diariamente. Compaixão e empatia. A prece também pode influenciar a maneira como as pessoas se relacionam com os outros, promovendo valores como compaixão, empatia e solidariedade. Lembro, alguns anos passados, quando ainda morava em São Leopoldo e vinha para cá, às vezes até convite fazer uma exposição aqui na nossa cidade, e lembro que a época não tinha carro, então eu descia a Borges de Medeiros, e quem não lembra dos moradores da calçada aqui, que muitas vezes a maioria das pessoas iam pelo meio da rua, porque por diversas questões, até talvez medo, preocupação, os odores que ele tinha, mas quantos faziam preces por aqueles que ali estavam? Estavam ali, não era por acaso. Sabemos que aqui é um foco de luz, um dos mais importantes focos de luz de Porto Alegre, um ponto de luz maravilhosa. E os espíritos benfeitores daqueles irmãos que ali se alojavam, os conduziam para a proximidade. Então eles não estavam aqui apenas porque ali era bom de dormir. Inconscientemente eles foram trazidos para ali, para estar recebendo as emanações que vêm dessa casa. Autoconhecimento. A prática da prece pode ser um caminho para o autoconhecimento e o desenvolvimento espiritual, levando as pessoas a refletir
sobre seus valores, propósito de vida e relacionamentos consigo mesmo. Então, é um exercício, como eu disse, como qualquer exercício que fizemos numa academia, ele não é bom apenas para aquele grupo muscular que estamos exercitando. É bom para o ser, para a totalidade do ser. Então, a prática da prece vai nos levar a esse aprofundamento contínuo, esse autoconhecimento, a percepção de coisas, às vezes, tão ínfimas, mas que fazem a diferença. É aquela história de que aprendemos a limpar a nossa casa, só que, tá bom, tá limpa. Já paramos para olhar as frestinhas, aqueles cantinhos, se ali também não precisa ser limpo? Sim, e às vezes aquele cantinho, pode ser o foco de alguma coisa que vai acontecer, de repente uma contaminação. Então vamos olhar com cuidado, sejamos diligentes nesse cuidado e é esse autoconhecimento. Nós aprendemos a observar minúcias em nossos hábitos, que para os outros até talvez passem batido, mas para nós, ao nível que nos encontramos já, faz a diferença. Relevância no contexto do mundo atual. A espiritualidade e bem-estar. Em um mundo cada vez mais conectado e acelerado, muitas pessoas buscam formas de equilibrar sua vida interior e encontrar um sentido mais profundo para suas experiências. A prece, conforme abordada no capítulo 28, pode oferecer orientações sobre como cultivar a espiritualidade, promover o bem-estar emocional e psicológico. Todos temos essa maravilha aqui, não? Que coisa fantástica. Há os que criticam, mas o fazem sem uma reflexão mais profunda. Graças a esse aparelho, se temos parentes distantes, filhos em outro país, em outro continente, podemos manter um contato distante, inclusive por vídeo. Mas também não é só maravilha, porque acessando a rede mundial de computadores eu posso ver o mundo como ele é. E ele não é tão bonito, ou não está tão bonito como gostaríamos que fosse. Então não podemos tapar só com a peneira, como se diz, escurecer as verdades. Partes do mundo estão em verdadeira guerra. E por isso necessitam de prece. E por que é importante essa questão, justamente, da prece, do contato com a espiritualidade? Porque quando olhamos esse maravilhoso aparelhinho que nos dá grandes soluções, aqui mesmo no meu eu tenho várias ferramentas de trabalho, importantíssimo. Minha área, engenharia, tem vários aplicativos para minha área específica, muito bons, que abrem um galho tremendo. Mas também eu posso ficar a par das notícias verdadeiras e não aquelas que são trazidas pelas mídias, que até há poucos anos atrás, antes desta maravilha, nós tínhamos que crer naquilo que era nos dito, por 1, 2, 3, 4 redes televisivas ou por nos jornais. Hoje em dia você pode estar ouvindo numa rede de televisão uma notícia e acessando a rede mundial e vendo a mesma situação lá, porque está em pessoa gravando, e você percebe algo bem diferente daquilo que está sendo contado. Aí nos afligimos. Não, mas não está assim como está dizendo. Eis a importância da prece, da espiritualidade. Usemos a tecnologia para nos manter informados, mas utilizemos-nos da espiritualidade para nos manter equilibrados. E puder até auxiliar o mundo com as nossas preces. Preces pelo mundo. Valores humanos. O conteúdo desse capítulo ressalta a importância dos valores humanos, como o amor, a fraternidade, o perdão, a caridade, que são fundamentais para a construção de uma sociedade mais justa e compassiva. No contexto atual, em que questões éticas e morais são frequentemente discutidas, as orientações sobre a prece podem contribuir para uma reflexão sobre tais valores. E é verdade,
quando nos habituamos a essa questão da prece, nós começamos a refletir mais, começamos a nos tornar mais críticos, mais benevolentes, mais amorosos, inclusive conosco, porque não aprendemos apenas a perdoar, mas nos auto-perdoar, que é tão importante quanto. Porque não adianta eu, nos lábios, proferir que ao outro eu te perdoo, mas eu não me perdoo. Então não adianta de nada. Preciso primeiro me perdoar, primeiro entender que sim, eu falhei, sou um ser falho. Estou aprendendo. Não nasci um espírito iluminado, não sou nem um anjo caído, como a crença de algumas crenças passadas, assim. Os anjos decaíram e agora estão novamente progredindo. Não. Sou um ser humano, uma alma simples criada pelo amor mais profundo de Deus, a expressão mais pura do amor de Deus. E estou paulativamente, gradualmente evoluindo, até chegar a essa condição angelical e poder auxiliar outros planos de existência. Respeito à diversidade. Vivemos num mundo onde não somos os únicos. Vivemos um mundo com diferentes etnias, diferentes culturas, como falaram lá no início. Temos compartilhando esse mundo budistas, shintoístas, temos hindus, temos diversas outras culturas, temos pessoas que cultuam religiões de matriz africana. E, portanto, o exercício da prece nos ajuda a entender que somos muito mais do que aquilo que mostramos fisicamente, do que a cor de nossa pele, do que nossos hábitos culturais, do que nossos hábitos religiosos. Somos almas e não tem cor. Não tem nem credo específico. Somos almas que vamos experimentar, talvez ao longo do nosso processo evolutivo tão grande ainda, porque não sabemos quanto temos pela frente. Talvez vamos experimentar, quem sabe, todos os matizes culturais, todas as cores de pele, todas as matrizes religiosas. Quem sabe? É a escolha do Espírito. Se eu quiser, quando retornar e tiver condições de optar e pedir por um determinado aprendizado, em alguma outra cultura, em alguma outra crença, os benfeitores não se lerão, porque é parte de meu aprendizado para o meu crescimento. Bom, finalmente, também já estamos ali quase no horário, Supplicatio Domini, súplica dominical, ou Pai Nosso. E vemos ali que na narrativa do evangelista Lucas, capítulo 11, versículo 1, descreve ele um certo momento em que eu tento imaginar como for esse momento. Imagine a alegria daqueles espíritos que estavam ali com ele naquele instante, porque nos evangelhos descreve em várias passagens justamente que Cristo costumava, às vezes, ou isoladamente, ou mesmo quando estava num grupo antes de uma preleção, submergir em profunda prece, em profunda contemplação e comunhão com Deus. Eu tento imaginar aquele momento ali, em que ele sentado, aqui trouxeram a imagem de Jesus ao pé de uma árvore, à sombra de uma árvore, os seus apóstolos em volta, mas eu fico imaginando ele naquele instante antes da preleção, e ele ali em profunda contemplação. Imagina a psicosfera que irradiava-se daquele ser. A beatitude se irradiava. E aqueles espíritos ali escolhidos a dedo pelo próprio Cristo, porque sabia que cada um tinha uma missão, delegara a eles a cada um uma missão. Eles, então, embevecidos assistindo aquilo, e quando Jesus abre os olhos para iniciar a preleção, Lucas descreve assim: e aconteceu que, estando ele a orar num certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. E aí Jesus, naquele momento que eu diria que deve estar marcado no éter, na espiritualidade, para que todas as escolas da espiritualidade, porque sabemos que lá tem escolas, e quando
para lá retornarmos, voltaremos a frequentá-las. Quantos lá não reassistem essa cena para ouvir dos próprios lábios do Cristo? E que, diferente de que aqui, uma transmissão num painel, lá, certamente, a transmissão é feita em realidade virtual, né, em 3D. Eles estão vendo ali, como se fosse em pessoa, o próprio Jesus trazendo o ensinamento. E é quando, então, Jesus profere o primeiro trecho da prece, dizendo: Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o teu nome. E aqui eu trouxe uma breve explicação de cada um desses trechos. Não vou ler toda, apenas ali uma partezinha. A expressão Pai Nosso estabelece uma relação de filiação espiritual, enquanto que estais no céu remete à transcendência divina. Então, não imaginemos céu como um local específico. Lembro que na infância, quando eu ouvi alguém falar, quando morrer você vai para o céu, mas onde é que é o raio do céu? Então, porque quando você é criança, você olha para o céu, vê o céu azul, fica pensando, é ali o tal do céu, né? Mas aqui é apenas uma expressão para identificar a transcendência divina, até porque os próprios espíritos, em várias passagens ali do Livro dos Espíritos, eles vão responder a Kardec esclarecendo que pobreza da linguagem. Nossa linguagem é muito pobre, falta recursos para expressar determinados pensamentos, determinadas verdades. E por isso, então, usavam de analogias, de uma linguagem figurativa, porque meditando sobre aquela figura, conseguimos transcender e entender. A santificação do nome de Jesus indica a importância de orar e respeitar a divindade, reconhecendo sua grandeza e poder. Em seguida, ele diz: venha o teu reino. Ao proferir essas palavras, os fiéis expressam a esperança de que o reino de Deus se estabeleça trazendo consigo paz, justiça e harmonia. É um pedido para a influência divina, para que a influência divina se faça presente em todas as esferas da vida, transformando-a de acordo com a vontade de Deus. Essa parte da oração reflete a esperança, a aspiração por um mundo melhor, mais alinhada com os valores espirituais e éticos, que ela também expressa a confiança na providência divina e na capacidade de Deus em trazer transformações positivas para a humanidade. Então ele diz: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Ao proferir as palavras, reconhecemos a soberania de Deus e expressamos a disposição de reconhecer e seguir a sua vontade. Ansiamos que os desígnios de Deus sejam cumpridos não apenas no plano espiritual, representando pelo céu, mas também aqui na terra, nas experiências humanas e na realidade terrena. Então, quando expressamos isso na prece, estamos dizendo: venha, porque este aqui é o teu reino. Estabeleça aqui aquilo que quiseres, e eu me submeto, porque seja feita a tua vontade, e não a minha. Em seguida, profere: o pão de cada dia nos dá hoje. Ao proferir essas palavras, reconhecemos a importância de confiar em Deus para a provisão das necessidades básicas, como o alimento. Expressamos a humildade em pedir diariamente pelo sustento material, confiando que Deus proverá o que é necessário para cada um. Não vamos tirar daqui a ideia incorreta de que, então, basta nada fazer, porque Deus proverá. Sim, Deus proverá. Deus proverá também com pensamentos, com a lembrança de que eu tenho compromissos, que eu tenho que trabalhar. Logo, chegaremos aí no dia do trabalho. Inclusive, nesse dia, eu tenho uma exposição sobre o dia do trabalho, a lei do trabalho. Então, poxa, temos que fazer valer essa lei, temos que trabalhar. Sim, Deus proverá. Ao dito popular,
Deus ajuda quem cedo madruga. Então, remanguemos as mangas e vamos ao trabalho, porque Deus certamente proverá. Nada nos faltará se estivermos trabalhando em prol do bem diligentemente. Muitas vezes podemos olhar a carteira e o dinheiro finda, contas a pagar, situação a serem resolvidas e nos bate o pavor. E clamamos a Deus, ajuda-me, porque estou trabalhando, tenho que resolver questões importantes. E Deus dará a assistência necessária. Muitas vezes, de forma inexplicável, um convite vem, um trabalho aparece, algo que podemos fazer a mais, oferir uma renda a mais. É assim que Deus provê. Ele não vai nos largar um ranchinho na porta todo mês. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Essa página da oração reflete a compreensão da importância do perdão na vida espiritual e nas relações humanas. Ele representa a consciência da necessidade de liberar ressentimentos e mágoas e culpas, buscando a reconciliação e a paz, tanto com Deus quanto com as outras pessoas. Então, vejam que a importância desse ponto, a questão do perdão e do auto-perdão, porque só assim estamos aptos verdadeiramente a seguir a nossa trilha. E não nos induza, já na parte final, à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e a glória para sempre. Neste trecho, expressamos a súplica por proteção espiritual. Estamos pedindo a Deus para nos guiar longe das tentações e nos proteger do mal, buscando força para resistirmos às adversidades e permanecermos no caminho da retidão. E a prece por nós mesmos, que está lá, no item 2 lá das preces. Temos que nos habituar a essa prece, vamos pedir. Deus não vai ficar bravo conosco se nos pedirmos orientação. E podemos fazê-lo o tempo inteiro. Havia comentado lá que os judeus fazem a prece 3 vezes ao dia, os muçulmanos 5 vezes ao dia. Podemos fazer 20 vezes ao dia, qual é o problema? Deus não vai nos cobrar o excesso, não vai reclamar. Quantas vezes eu faço as minhas próprias preces a qualquer momento? Estou no carro, converso com meu benfeitor espiritual. Não há uma necessidade de dizer assim, não está na hora ainda. É uma conversa. Eu trato como um amigo. Assim como Jesus, eu trato como um amigo, como um irmão, uma guia. Então, não chamo de Senhor, Senhor, meu Senhor. Não vejo essa necessidade. Porque acho que Ele me conhece tão bem que eu posso ter com Ele essa relação, essa intimidade. E sei que Ele não vai ficar bravo. Então, finalizo com um amém. Ou seja, assim mesmo. Estou dizendo aqui, fechando esse contrato que está dizendo, eu aceito tudo que contratamos. Eu aceito esta prece nos dada com tanto amor e vou exercitá-la diariamente. E falando na Supplicatio Domini, ou na prece do Pai Nosso, graças à cinematografia moderna e aos benfeitores que inspiram os cineastas a tentar trazer, através da tecnologia, um retrato do que talvez for a realidade daquele momento, onde aparece Jesus às margens do Genezaré, rodeado por seus discípulos, proferindo, então, esse ensinamento. E permita-me compartilhá-los com todos. Não tem áudio? Não está saindo áudio aqui. Bom, infelizmente, não está saindo áudio. Né? Bom, de qualquer maneira, podemos ver a história de Landar, que é muito bonito, tem áudio no final. Então vejam que é o momento em que Jesus profere o ensinamento, dizendo ali, entra no teu espaço,
nos recomendando que nos isolemos para o nosso espaço interior, que não precisa ser um quarto sozinho. Então, nesse momento, em sintonia com o Pai, declamamos então a prece. Eu acho fascinante essa imagem, porque, inclusive, quando assisti com áudio alto, assim, a música muito bonita, as palavras ditas, proferidas pela autora muito bonita, eu fui às lágrimas e agradeci. Então, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então, vejam que é verdadeiramente um presente. E, como eu disse, eu tento imaginar como embevecidos ficaram aqueles espíritos que ali estavam, diante do Mestre, banhados por aquela aura de amor, de luz, puro amor, ensinando-nos algo que levaremos para a eternidade. E quantas vezes retornarmos deste mundo, ouviremos ainda essa prece. Não importa daqui a 100 anos, 200, já passaram-se 2000 e ainda ouvimos. Certamente daqui a mais 2000 ainda ouviremos. Sem contar que na espiritualidade a encontraremos e novamente ouviremos. Então, meus irmãos, finalizando, quero agradecer a todos, quero agradecer a direção dessa casa, a minha irmã Solange, pelo grato convite de podermos estar aqui e compartilharmos desse momento mais uma vez. Muito obrigado e um bom domingo. Agradecemos, então, a Arivelto pela reflexão desta manhã. Agradecemos também ao Francisco, que nos auxiliou aqui na transmissão. E vamos encerrar, então, a nossa manhã, dizendo aos benfeitores espirituais, obrigado por tudo que aqui recebemos. Que possamos, Senhor, fazer jus a estes momentos. Esteja sempre conosco, nos protegendo. Que tenhamos uma boa semana, que novamente, aqui no próximo domingo, aqui estaremos para mais um estudo de Evangelho segundo o Espiritismo. Que assim seja. Um bom domingo a todos e até a próxima semana.